Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu achei aquilo muito estranho, isso para dizer o mínimo. Cheguei em casa do trabalho e me deparei com aquela cena que, olha, me deu até um frio na barriga. Para começar, já encontrei o carro do meu pai estacionado lá fora, todo torto, de uma maneira muito suspeita. Estava sobre a grama, assim como o para-choque encostado na mureta da escada, sinalizando que o pai tinha batido de leve. Havia inclusive marcas da batida, a mureta estava assim meio arranhada. Sem contar o para-choque, que já estava meio torto. Outro detalhe que me chamou a atenção foi que a porta do carro estava aberta e a chave também estava na ignição. Sabe, coisa mais estranha do mundo? Me perguntei, será que o pai chegou bêbado em casa? Se bem que perguntei por perguntar, porque eu sabia que o pai não era mais dado a esse tipo de coisa. Aliás, fazia muito tempo que ele não botava uma gota de álcool na boca. A não ser, é claro, que, sei lá, tivesse tido uma recaída. Mas a troco de quê, meu Deus? A porta da sala estava aberta. E diante disso, eu já comecei a pensar até no pior. De repente, sei lá, algum bandido tinha entrado em casa, rendido o pai quando ele estava chegando e... Deus do céu, não queria nem pensar. Senti até um arrepio. Entrei porta adentro e já chamando. Pai! Ô pai! Cadê o senhor? Mãe! Mãe! Onde a senhora está, mãe? Nenhuma resposta. Silêncio total. Não havia nenhum sinal, nem do meu pai, nem da minha mãe. Nem de algum possível bandido invasor. Nada. A casa estava deserta. Silêncio. Também não havia nenhum sinal de que alguém tivesse entrado ali para roubar. Porque estava tudo no seu devido lugar. Pelo que eu pude notar, também nada havia sido roubado. A televisão estava ali, o DVD, os outros eletrodomésticos, tudo no seu lugar, pelo jeito. Não tinha sido ladrão, não. Eu então fui entrando pelo corredor e quando passei diante do quarto dos dois, notei que a porta estava aberta. E no que dei assim uma olhada lá para dentro, meu coração disparou. A primeira coisa que eu vi foi o vestido de noiva da minha mãe atirado no chão. Ela guardava aquele vestido com tanto carinho. Estava sempre dentro de uma caixa em cima do guarda-roupa, dobrado com todo o cuidado do mundo. De vez em quando, ela costumava pegar aquele vestido para dar assim uma olhada. Aí sentava na cama e ficava ali recordando aquele que, segundo ela mesma, havia sido o momento mais feliz da sua vida, o dia do seu casamento com o meu pai. Olha, eu senti um arrepio tão grande quando vi aquele vestido de noiva da mãe atirado no chão daquele jeito. E o pior é que não era só isso. O vestido não estava só atirado. Na verdade, ele tinha sido todo picoteado. Havia inclusive uma tesoura atirada ao chão ao lado do vestido. Meu Deus, quem teria feito uma barbaridade daquelas? Pisotear e rasgar o vestido da minha mãe, vestido de noiva, que ela tanto prezava, que ela guardava com tanto carinho. Cheguei a pensar nela, no mesmo instante, no que ela sentiria quando visse aquilo. Mas não era só o vestido que estava ali, todo em frangalhos. Não era só o vestido, não. Tinha também o álbum de casamento deles, que também tinha sido destruído. As fotografias tinham sido arrancadas do álbum e uma por uma rasgada em 1000 pedaços. Quem teria cometido uma barbaridade daquelas, meu Deus? O vestido de noiva da minha mãe, todo picoteado com a tesoura, tudo em frangalhos, a tesoura, inclusive, também ali, caída no chão, e as fotografias do álbum de casamento rasgadas em 1000 pedacinhos. O estranho é que as outras coisas estavam todas no seu devido lugar. Só o vestido de noiva e as fotos do casamento
é que tinham sofrido aquela espécie de ataque de fúria. Lembro que eu fiquei ali parado diante da porta do quarto, olhando aquele cenário pavoroso, sem saber o que pensar, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Com as pernas trêmulas, resolvi dar uma geral na casa para ver se tinha alguma coisa faltando, alguma coisa a mais fora do lugar. Dei uma olhada no quarto, depois na cozinha, e foi quando abri a porta do banheiro que dei de cara com aquela cena. Meu pai caído no chão ao lado do box. Eu fiquei desesperado. Pai! O que houve, pai? Pai! Ô, pai! Fala comigo. O senhor está bem? Está machucado? Ele não respondia. Não respondia porque estava inconsciente. Dava para ver que ainda respirava, mas estava inconsciente. Eu comecei então a chacoalhá-lo para ver se ele voltava a si, mas não teve jeito. Foi então que eu reparei que havia uma cartela de comprimidos em cima da pia, completamente vazia. A primeira coisa que me ocorreu foi que o pai tinha tomado aquela cartela inteira de remédio. Mas a troco de quê, meu Deus? Será que tinha sido ele o responsável por aquela bagunça lá no quarto? Mas qual o motivo? Na hora eu não consegui nem raciocinar. Desesperado. Só lembro de ter pego o velho no colo e o levado até o carro e depois tocado direto por pronto-socorro. Meu Deus, que sufoco. Meu Deus, que desespero. Só eu sei o medo que eu senti de acabar perdendo meu pai. Chegamos ao hospital e ele foi levado direto para a emergência. Eu fiquei ali com o coração na mão, tentando entender os motivos daquilo tudo. Era a coisa mais fora do comum, a coisa mais absurda que eu já tinha presenciado. Será que tinha sido o pai que... Sim, porque tudo indicava que tinha sido ele, o autor daquela bagunça lá naquele quarto, o primeiro. Devia ter chegado fora de si em casa, tanto que nem fechou a porta do carro e também não tirou a chave da ignição. Depois picoteou o vestido de noiva da minha mãe, rasgou em 1000 pedaços as fotografias do seu álbum de casamento e depois, para completar, se entupiu de comprimido. Mas por que, meu Deus? Será que ele tinha descoberto alguma coisa envolvendo a minha mãe? Sim, porque só isso para explicar tamanha loucura. De repente ele descobriu alguma coisa sobre ela e aí perdeu a cabeça, teve aquele momento de fúria. Foi o que me ocorreu. Só que não podia. A mãe não seria capaz. Aliás, foi só nessa hora que eu lembrei de ligar para minha mãe para avisar o que tinha acontecido, que o pai estava ali no hospital. Numa hora daquelas, ela já devia ter saído do serviço. Liguei para o seu celular várias vezes, só que dava na caixa postal. Tanto que desisti e fiquei ali remoendo, tentando encontrar uma explicação, enquanto meu pai dava entrada na emergência. Algum tempo depois, vieram me avisar que tinham feito uma lavagem estomacal nele e que a partir daquele minuto, só restava esperar para ver se ele iria reagir bem. Disseram também que o melhor a fazer naquele momento era voltar para casa. Qualquer coisa eu seria avisado. Foi o que eu fiz. Até porque, é como o médico falou, ali eu não servia para nada. Eu não podia ajudar o meu pai em nada. Quando cheguei em casa, a minha mãe já tinha chegado. Eu entrei pela porta e a encontrei sentada no sofá com um olhar perdido. Sabe quando a pessoa aparece no mundo da lua?
Foi preciso chamá-la 2 vezes para ela perceber a minha presença. Ela então se virou para mim com o olhar parado, como se estivesse, sei lá, anestesiada. Mãe, a senhora está bem, mãe? Ela respondeu num fio de voz. Tô. Cadê teu pai? Quando eu contei tudo o que havia acontecido, os olhos dela marejaram no mesmo instante. Ela engoliu em seco e começou a chorar em silêncio, com os olhos parados em mim. Naturalmente que ela já tinha visto a bagunça lá no quarto. Seu vestido de noiva picoteado, as fotografias do álbum de casamento deles rasgadas uma a uma, com fúria. E quando perguntei se ela fazia ideia do porquê o pai tinha feito aquilo, sim, porque só podia ter sido ele, quem mais? Ela não respondeu. Ficou em silêncio, olhando para mim com aquele olho parado, chorando. E eu insistindo. Mãe, aconteceu alguma coisa entre vocês dois, mãe? Vocês por acaso brigaram? Conta para mim, mãe. O que aconteceu pro pai perder a cabeça desse jeito? Ele não ia rasgar o teu vestido de noiva à toa. E as fotografias do casamento, me conta, o que houve? Eu perguntava, mas ela não respondia. Só sabia chorar. E o mais estranho de tudo é que ela chorava em silêncio, porque mulher normalmente quando chora faz o maior escândalo. Soluça, geme, reclama, principalmente num caso como aqueles. Era do meu pai que eu estava falando, do marido dela, o homem que ela amava. Ela, no entanto, praticamente nem se mexia. Chorava em silêncio. As lágrimas pingavam dos seus olhos uma a uma, e ela sequer tremia os lábios, nem piscava. Algum motivo havia para ela ter aquela reação tão esquisita, assim como devia haver motivo também para o meu pai ter aquele momento de fúria. E ela com certeza sabia que motivo era esse. Sabia, mas não estava querendo me contar. Sabe, eu pressenti que ele estava me escondendo alguma coisa. Com certeza eles deviam ter brigado. Mas por quê, meu Deus? Eles nunca brigavam. Aliás, se davam bem demais. Sabe, casal apaixonado? 20 e tantos anos de casados e eles se davam bem demais. Foi quando o meu celular tocou. Era do hospital onde o pai estava internado. Queriam que alguém da família fosse até lá. Não disseram o motivo, mas foi inevitável pensar no pior. A mãe me acompanhou, mas não abriu a boca em momento nenhum. Era como se, repito, ela soubesse o que estava acontecendo, o porquê do pai ter tido aquele ataque de loucura e, de certo modo, estivesse se culpando. Era bem isso o que eu sentia no seu olhar, que ela estava se sentindo culpada por alguma coisa. Quando chegamos, recebi a pior notícia da minha vida. Desgraçadamente, meu pai não havia resistido. Não havia mais nada a ser feito a não ser tomar as providências para o velório. Meu pai morto. Eu ainda não conseguia acreditar. Meu pai morto. Depois de fazer aquele rebuliço com o vestido de noiva da minha mãe e com as fotografias do casamento. Sabe, pai, o senhor sempre achou que eu fosse um cara inteligente. O senhor sempre gostou de falar que eu era um menino inteligente, que sempre foi bem nos estudos. Mas eu te confesso, pai, demorou para eu conseguir te entender.
Claro que desde o primeiro minuto me ocorreram várias coisas, eu fiquei desconfiado de muita coisa, só que para eu entender mesmo e para eu perceber o que aconteceu naquele dia fatídico, olha, demorou. Eu fiquei tentando descobrir os motivos que te levaram a cometer aquele desatino, a fazer aquela loucura. Picar o vestido de noiva da mãe com a tesoura. Rasgar as fotografias do álbum de casamento de vocês em 1000 pedaços. E depois ainda tomar aquela cartela toda de comprimidos. Ou seja, se matar. Custou para eu entender e me convencer. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com a mãe. Só podia. Só podia. O seu alvo foi o vestido de noiva. Depois as fotografias do casamento. Só podia ser alguma coisa relacionada a ela. E coisa boa, claro que não era. Você não teria aquele excesso de fúria à toa. Alguma coisa grave você devia ter descoberto a respeito dela para perder a cabeça daquele jeito. E olha, pai, repito, custou para eu entender. Sempre que um pensamento passava pela minha cabeça, tipo que você descobriu uma traição da mãe, por exemplo, eu tratava logo de esquecer. Sabe por quê? Porque para mim, pai, isso não tinha cabimento. Isso é uma coisa fora de propósito. Era uma coisa que não devia ter acontecido mesmo. Eu não conseguia conceber a ideia de que a mãe pudesse ser capaz de algo assim. Qualquer mulher, talvez, menos a minha mãe. Para mim, ela sempre foi uma santa. E justamente com o Senhor, um cara tão batalhador, tão apaixonado, tão ligado à família, um cara que beijava o chão que ela pisava, pai, não. Então sempre que me ocorria alguma coisa parecida, eu tratava logo de colocar de lado, porque minha mãe não. Ela não seria capaz. Eu pensei nisso várias vezes, viu, pai? Mas sempre procurava tirar da cabeça no mesmo instante, porque eu não queria acreditar que realmente tivesse sido esse o motivo. Só que aí, pai, veja o Senhor como são as coisas. Menos de um mês depois da tua morte, pai. Menos de um mês. Eis que um dia cheguei em casa e dei de cara com aquele homem. Ele e a mãe, os dois sentados no sofá. Tudo bem, não estavam fazendo nada demais. Estavam só sentados no sofá, tomando uma xícara de café e conversando. Só que, não sei explicar, pai. Eu olhei aquela cena e já comecei a tremer. Já tive um mau pressentimento. A mãe o apresentou para mim como sendo um amigo, um colega do serviço dela. Só que eu senti um clima de intimidade entre os dois que me fez pensar, sabe, pai? Mesmo assim, na hora, eu fiz de tudo para afastar aquele pensamento. Não posso pensar isso na minha mãe, não, isso não é possível. Não, minha mãe não. Foi preciso, alguns dias depois, eu ver com os meus próprios olhos, os dois juntos, para eu finalmente me convencer daquilo que estava bem diante do meu nariz. Hoje eu entendo porque o Senhor perdeu a cabeça daquele jeito, viu, pai? O Senhor naturalmente deve ter descoberto o caso da mãe com aquele homem e aí se desesperou. Como qualquer homem apaixonado se desespera ao saber que a mulher que ele ama tem outro. Eu não tenho nenhuma prova disso que eu estou falando, viu, pai? Não posso mostrar uma fotografia ou alguma coisa escrita. Não tenho. Mas nada me tira da cabeça que foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor descobriu que a mãe andava te traindo e aí se desesperou. Por isso chegou em casa desnorteado,
por isso deixou o vestido de noiva dela em retalhos, por isso rasgou todas as fotografias do álbum de casamento de vocês e por isso se entupiu de remédio daquele jeito e foi parar nesse buraco onde o senhor está aí agora. O senhor tentou se matar, pai. Não aguentou saber que estava perdendo a mulher que tanto amava para um outro homem. Quer saber? Eu acho que eu também teria feito o mesmo se fosse casado e descobrisse uma coisa dessas da minha esposa. Eu vi os dois juntos depois, pai. Se beijando, trocando carinhos. Ela me apresentou o intruso como amigo, colega de trabalho, mas no fundo eu sei que era seu amante. Sempre foi. Desde quando o senhor ainda estava vivo. É com dor no coração que eu digo, pai. Mas a mãe não esperou nem o teu corpo esfriar dentro do caixão para trazer aquele desgraçado para dentro de casa. Ela não quis nem saber dos comentários dos vizinhos, dos parentes, nem a mim ela quis ouvir. Simplesmente enfiou aquele traste dentro da nossa casa e está com ele lá até hoje. Mas eu não fui cúmplice disso não, viu, pai? No dia em que aquele infeliz entrou por uma porta, eu saí pela outra. Saí prometendo que nunca mais colocaria os pés de novo naquela casa. Até hoje, não deixei de cumprir essa minha promessa. Eu não consegui perdoar a mãe pelo que ela te fez, viu, pai? Porque tudo o que aconteceu foi por culpa dela. Mas quer saber? Deixa estar. Deixa estar porque a vida cobra. É minha mãe. É minha mãe. Mas a vida cobra. A vida ainda vai se encarregar de lhe mostrar conta. Que não vai ser pequena. Agora eu entendo a reação que ele teve durante o velório e o sepultamento. Não era o comportamento normal de uma viúva que acabou de perder o marido que ama. Tudo bem, ela estava triste, mas foi assim aquela coisa contida, aquela coisa comedida, aquela coisa superficial nos seus olhos. Se o senhor quer saber, pai, eu via mais culpa, mais remorso do que tristeza. Eu queria tanto poder ter feito alguma coisa para evitar essa desgraça, pai. Só de saber que ainda era para o senhor estar aqui com a gente, eu sinto meu peito rasgado no meio. É uma dor que não tem tamanho, que não tem remédio. O senhor perdeu a cabeça por amor. Por não ter aguentado descobrir a traição da mulher que amava. Por isso, pai, sei que o senhor está num lugar bom. Foi por amor que o senhor fez tudo o que fez. Tenho certeza de que Deus levou isso em conta, que perdoou o teu gesto extremo e te recebeu de braços abertos aí no paraíso.